Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Amém. Quem puder, tiver com sua Bíblia, quiser abrir junto comigo, livro de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, versículo 15. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, meu filho. Versículo Era praça 15. que eu vou lembrar. Enquanto os irmãos procuram, eu quero externar o meu prazer de poder estar aqui, podendo fazer a obra do Senhor. E sou grato, primeiramente a Deus, porque como já foi dito hoje mais de uma vez, deitei, me levantei, porque o Senhor me sustentou. Se eu estou aqui é porque o Senhor me deu fôlego de vida, então sou grato, primeiramente, ao Senhor dos Exércitos. E a nossa irmã que fez o convite, ou irmão, não sei, foi tanta gente que falou. Graças a Deus. Meu irmão Sócrates, que está lá na porta do mercado, Deus abençoe sua vida. Vou falar muito o nome não, senão vou me complicar. João capítulo 21, versículo 15. Tendo que todos encontraram, vou ler a palavra do Senhor que diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhes a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito a terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Somente até aqui. Sei que já foi orado, mas eu gosto de sempre fazer uma oração por mim mesmo. Quem puder fechar seus olhos para orar mais uma vez, pois a oração nunca é demais. Senhor, meu Deus, eu coloco em tua presença como servo do Senhor, não porque sou bom, não porque sou digno, não porque sou merecedor, mas pela tua graça, ó Pai, me coloque em tuas mãos como instrumento para a vida de outras pessoas que estão a passar por aqui, que estão aqui neste momento, meu Pai. Que não seja para a minha glória, mas para a glória do Senhor, e que pelo poder da tua palavra venha haver mudança, transformação, edificação e consolação, para que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Jesus, quando foi batizado por João, foi até o deserto. Lá no deserto, ele foi tentado por Satanás e venceu pelo poder da palavra. Descendo do deserto, ele vai separar para si discípulos, e entre esses discípulos ele vai selecionar 12 apóstolos. E nessa manhã eu quero falar somente de um deles. Qual? O mais bravo, o mais nervoso, o que tinha mais atitude. Quem? Pedro. E talvez muitas pessoas que estão aqui, ao alcance desse microfone, se identificarão com Pedro. Pedro, pescador, tinha um grupo de pesca, conhecia a pesca. Por ser conhecedor, imagino eu que ele sabia os horários, os dias que mais davam peixes e que mais estavam melhor para ele poder pescar. A Bíblia diz que Pedro vai subir no barco com João, Tiago e André e vão ir até o mar para poder pescar. A Bíblia segue dizendo que eles vão pescar a noite inteira, mas nada vão conseguir
pegar. Imagina agora comigo o coração de Pedro, um homem pescador, entendido da pesca, que traz o sustento para a família, pois a mulher não podia trabalhar. Imagina agora a sua frustração por não poder levar o sustento para casa, a sua frustração por ter lutado, se esforçado a noite inteira e nada ter conseguido pegar. A Bíblia diz que Pedro vai voltar para a areia, frustrado, triste. Só que ela também diz que Pedro vai encontrar um homem, e esse homem vai dizer: ei, volta lá. Mas eu não pesquei nada, Senhor. Volta lá, aonde deu tudo errado. Oh, glória. Volta lá, aonde você se frustrou. E faz o que, Senhor? Joga a rede do outro lado. Pedro, ele podia questionar: eu sei o que eu estou fazendo, fiquei a noite toda, como é que vai ter peixe lá? Mas ele não questionou. Ele disse bem assim: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ou seja, talvez por mim não aconteça nada, mas pela tua palavra eu vou voltar lá, porque eu creio na tua palavra. A Bíblia diz que ele vai voltar, vai lançar a rede do outro lado e vai pescar tanto peixe que vai ser necessário pedir ajuda para barcos dos amigos. Oh, glória. Eles vão voltar para a areia. E voltando para a areia, isso aqui é lindo, me chama a atenção, é que Pedro, por ter pescado tanto peixe, ele poderia ter saído cantando, ele poderia ter saído dizendo: pesquei bastante peixe, ele poderia ter saído gritando, mas não. A Bíblia diz que Pedro, ele vai se prostrar diante de Jesus e vai dizer: afasta-te de mim, que sou pobre pecador. Eu não estou entendendo, presta atenção. Pedro sabia, ele entendeu uma coisa aqui. Ele sabia que a rede era dele, ele sabia que o barco era dele, mas ele entendeu que quem multiplica era Deus. Ele entendeu que quem fazia a multiplicação era Jesus. Ele entendeu que quem fazia o milagre não era ele, mas era Deus. E eu quero abrir um parêntese para nós que somos servos aqui essa noite. Nós temos que entender que a rede é nossa, o barco é nosso, mas quem opera é Jesus. Eu posso até pregar, mas quem salva é Jesus. Eu posso até orar, mas quem cura é Jesus. Eu posso até falar mistério, mas quem batiza é o Espírito Santo de Deus. Pedro, então, Jesus então vai chamar Pedro, Tiago, João e André. Se tornarão discípulos de Jesus. Pedro, ele era um discípulo diferenciado. É verdade que ele era um pouco bravo, é verdade que ele era de gênero um pouco forte, de personalidade forte, é verdade. Porém, Pedro, ele teve experiências que nenhum dos outros tiveram. A Bíblia conta em Mateus capítulo 14 que Jesus estava na beira do mar pregando, e ele vai dizer aos discípulos: discípulos, passem para o outro lado. E os discípulos vão sair e passar para o outro lado, e Jesus não foi com eles, ele ficou ali. E a Bíblia diz que no meio do mar vai se levantar uma tempestade. Só que lá embaixo vai vir um ser. Ou imagina o João olhando para Tiago dizendo: o que é aquilo? Ou imagina o discípulo olhando um para a cara dizendo: será que é o fantasma que está vindo lá? O que me chama a atenção é que Pedro não vai perguntar se é um fantasma ou o que é aquilo. Ele vai dizer: se és tu, Jesus, manda eu ir ter contigo. Porque enquanto ninguém viu Jesus, Pedro tinha visão, e ele enxergou Jesus no meio da tempestade.
Talvez você está passando por um momento difícil na tua vida nessa hora, e é difícil encontrar Jesus. Aí você pergunta: onde está o Senhor? Jesus está dizendo: eu estou vindo andando sobre as águas, e só estou esperando você me ver para vir ao encontro de mim. Certa feita, em João capítulo 6, Jesus estava pregando. Não era uma mensagem de consolo, não era uma mensagem para o ego, era uma mensagem dura. Ele vai dizer: eu sou o pão vivo que desce do céu. Aquele que comer dessa carne e beber do meu sangue terá vida eterna. Aí alguns dos homens que estavam ali no meio vão dizer bem assim: será que ele é algum carnívoro? Quer que nós comemos da carne dele? Quer que nós bebemos do sangue dele? E a Bíblia diz que esses homens vão começar a se dispersar. O que me chama a atenção é que os discípulos 12 vão ficar. Aí Jesus vai virar para eles e dizer: vocês não querem ir também não? Não querem ir junto com os outros? Quem lê Bíblia já entendeu. Só que a Bíblia diz que Pedro vai levantar e vai dizer: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tem palavra de vida eterna? Oh glória! Para onde iremos nós, se só Tu tens palavra de vida eterna? Em Mateus 16, a Bíblia segue dizendo que Jesus vai interrogar os discípulos falando: quem eles dizem para você que eu sou? E os discípulos vão dizer: uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, ou um dos profetas. Aí Jesus vira para Pedro e pergunta: e você, quem acha que eu sou? Aí Pedro vira e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vai dizer: verdadeiramente o Espírito Santo desceu sobre você, porque não falaste isso da sua própria boca, mas o Espírito Santo que te falaste. Pedro teve experiências que os outros não tiveram. Pedro viu coisas que os outros não viram. Só que Pedro, como ele é humano, ser humano, como eu e como você, ele teve o seu momento de falha. Ele teve um momento que ele errou. E a Bíblia diz no mesmo capítulo, no início do capítulo 16, ele foi usado pelo Espírito Santo. Mas seguindo o capítulo, a Bíblia diz que Jesus, ele vai dizer sobre a sua morte. E Pedro vai questionar e falar: Senhor, para que isso? O Senhor não vai morrer. Aí Jesus vira para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. Ô glória, desceu aqui agora. Para trás de mim, Satanás. Ele disse: para trás de mim, Pedro. Não, ele disse: para trás de mim, Satanás. Satanás vai embora, o Pedro continua. Satanás vai embora, mas o Pedro continua. O que Deus está falando? Para de querer afrontar o teu marido. Ora, porque o teu marido fica. Satanás que vai embora da tua vida. Para de ficar falando do seu filho está nas drogas. Ora, porque as drogas vão embora, Satanás vai embora, mas teu filho vai ser transformado pelo poder da palavra de Deus. Quem tem que bater em retirada é Satanás. Quem tem que ir embora é o diabo. Quem tem que ir embora é o capeta. O teu filho fica, a tua família fica. Seguindo, Jesus vai continuar falando da sua morte. E
que teria que padecer. Aí Pedro vai dizer: não, Senhor, ninguém vai te abandonar. Aonde o Senhor for, eu vou contigo. Aí Jesus vira para ele e diz: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Preste bem atenção. Não está dizendo que o galo vai cantar 3 vezes. Tem uma vírgula. Antes que o galo cante, vírgula, 3 vezes me negarás. A Bíblia vai seguir contando que Jesus, ele vai para o Getsemane. E o que me chama a atenção é que para o Getsemane ele não chama os 12. Para ir para o Getsemane ele chama 3. Porque era só 3 que tinha intimidade. Porque para subir no Getsemane tem que ter intimidade. E quem foi que subiu o Getsemane? João, Tiago e Pedro. Por quê? Porque por mais que Pedro tinha falhas, ele tinha intimidade. Por mais que Pedro era durão, mas ele tinha intimidade. A Bíblia segue dizendo que Jesus então vai ser entregue e vai ser levado para ser julgado para o Sinédrio. E Pedro vai se esconder no meio da multidão. E de acordo ali que Jesus era julgado, alguém chegava para Pedro e perguntava: tu não és Pedro? Você não é discípulo de Jesus? Ele dizia: não, você está enganado. 3 vezes Pedro negou a Jesus. Enquanto Jesus estava sendo julgado, Pedro estava negando. Enquanto Jesus estava padecendo por nossos pecados, Pedro estava negando. Não estou entendendo. Estamos num lugar aberto, mas eu vou falar. Porque muitas das vezes desvalorizamos o sacrifício de Jesus e começamos a negar Ele. Mas como eu nego a Jesus? Eu abrindo mão de ir para a igreja, para ir para o bar. É como que eu nego a Jesus? É abrindo mão de ir para a vigília, para ir para a Mandela. É como que eu nego a Jesus? É abrindo mão da oração para fazer coisas segundo a minha vontade. É duro, mas eu tenho que falar. E Deus me trouxe aqui para dizer: ainda há tempo. Jesus não voltou. Ainda há esperança para você voltar a priorizar Ele na tua vida. Não negue Jesus por coisas banais. Não troque Jesus por coisas passageiras. Você pode ir para o bar para tentar acabar com suas mágoas, mas quando você volta em sã consciência, o sofrimento continua, a tristeza continua, o fardo continua. Mas Jesus disse: vem a mim, porque meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O homem pode até não dar jeito, mas Jesus dá jeito. A bebida não dá jeito, mas Jesus dá jeito. O remédio não dá jeito, mas Jesus dá jeito. Jesus, ele vai padecer por nós, vai ser açoitado, muito açoitado, vai ser colocado sobre sua cabeça. Reflita comigo, repita agora. Quem puder fechar seus olhos, feche. Jesus sendo chicoteado, açoitado, machucado. Não bastando isso, quem é que gosta de ser traído? Como é que você ficaria se o seu irmão te traísse? Se o seu melhor amigo te traísse? Pois é. Imagina Jesus, enquanto o braço pergunta: quem vocês querem liberar? E o povo diz: Barrabás. O povo para o qual Jesus veio
negaram ele, desprezaram ele. A Bíblia diz que vão colocar sobre ele uma coroa de espinhos e vão colocar a cruz nas costas dele para ele carregar. Ele vai a caminho do Gólgota, do Calvário, sofrendo, carregando aquela cruz pesada. Mas por que, Miqueias? Para mim e para você ter direito a ter vida hoje. Ele morreu para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida com abundância. Ele foi pregado no madeiro, morreu como se fosse dos piores homens, humilhado. Tem um que vai virar e vai dizer para ele assim: se tu és o Cristo, desce dessa cruz. Ele podia descer? Podia. Ele podia abrir mão da cruz? Podia. Se ele quisesse, ele mandava um exército de anjos ali, acabava com todo mundo e descia da cruz. Mas por que ele não fez isso? Ou imagina ele pensando: é porque lá na frente, no ano de 2020, vai ter pessoas precisando ouvir a minha palavra. Eu não vou abrir mão da cruz, por quê? Porque mais à frente tem muitas pessoas que ainda precisam ser salvas. Ele não abriu mão da cruz por causa de você que está ouvindo essa palavra agora. Ele não abriu mão da cruz por causa de você, entenda isso. Muitas vezes menosprezando o sacrifício de Cristo, mas ele morreu foi por você. A Bíblia diz que ele vai morrer, vai ser levado, colocado num sepulcro novo. 3 dias após a morte de Jesus, pela manhã, as mulheres, Maria e outros, a Bíblia diz que elas vão ir até o sepulcro para tentar ver Jesus, olhar o corpo de Cristo. Isso é lindo, que a Bíblia diz que elas vão chegar perante o sepulcro e vão tomar um susto. Por quê? Porque a porta vai estar aberta, a pedra vai estar removida. Eu imagino agora aquelas mulheres desesperadas: aonde está o nosso Cristo? Roubaram o seu corpo. Só que a Bíblia diz que vai chegar um varão, o anjo vai tocar no ombro de Marta e vai dizer: porque procura entre os mortos aquele que está vivo. Ele até morreu, mas ele ressuscitou. Ele morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou, para que eu e você pudéssemos ter uma oportunidade de ter a vida eterna. E agora o que aconteceu? Os discípulos, 1 Pedro, ele vai falar bem assim: eu vou pescar. E os discípulos: nós vamos contigo, bora pescar. Mas por quê? Eles pensavam que Cristo estava morto, não sabendo que ele estava vivo. E eles estavam na dependência de Cristo, e sem o mestre, eles pensaram: a minha vida acabou, Jesus morreu, acabou meus sonhos, acabou meus projetos. E o que você vai fazer? Vou voltar a pescar. Tem gente que já entendeu. O que você vai fazer, Pedro? Vou voltar a pescar. O que Pedro fazia antes de conhecer Jesus? Pescava. Então, em outra palavra, o que ele estava dizendo?
vou voltar a fazer o que eu fazia antes de conhecer a Jesus. Talvez eu esteja pregando para pessoas aqui essa noite que é como Pedro. No passado presente andava sobre as águas. No passado presente era cheio do Espírito Santo. No passado presente pregava a palavra. Pessoas eram curadas, pessoas eram libertas e pessoas eram salvas pelo poder da palavra. Mas com a circunstância do tempo, negando a Cristo, começou a se afastar. O que voltou a fazer? Voltou a fazer aquilo que fazia antes de conhecer a Jesus. Tem gente que já entendeu. Talvez você pregava a palavra, mas com o tempo você foi se afastando e voltou a fazer o que fazia antes de ter um encontro com Cristo. Talvez você pregava, mas hoje está bebendo. Talvez você cantava na igreja, mas hoje está no caminho das drogas. Talvez quando você era novo, você ia com sua mãe, com seu pai para o templo adorar a Deus, mas hoje você está no mundo fazendo as coisas que não agradam a Ele. Eles vão pescar e vão voltar para a areia. Agora é bonito, porque voltando para a areia, eles vão ver o homem. E o homem vai perguntar: o que tem de comer? Eles disseram: nada. E ele vai dizer bem assim: então volta lá, joga a rede do lado direito, joga a rede do outro lado. Na mesma hora João se tocou quem estava falando com eles. Aleluia. Não estou entendendo. Como é que foi o encontro de Pedro com Jesus? Eu falei no começo. Ele pescou a noite toda e não pescou nada. Voltou para a areia que Jesus disse: volta lá e joga a rede do outro lado. Agora da mesma forma acontece. Pedro não pesca nada. Jesus diz: volta lá e joga a rede do outro lado. Não estou entendendo. Jesus estava querendo lembrar para Pedro do encontro que ele havia tido com Deus. Pedro tinha se esquecido, mas Jesus marcou um encontro para lembrar para Pedro como ele era na presença de Deus. E talvez tenha as pessoas aqui, ó, como eu falei, pregava, mas hoje não prega mais. Ia para a igreja, mas hoje não vai mais. Cantava nos cultos, tinha agenda cheia, mas hoje vive pelos cantos. Hoje vive bebendo, hoje vive se drogando, hoje vive com amargura e com tristeza no coração. Deus me trouxe aqui para te lembrar do primeiro encontro que você teve com Ele. Deus me trouxe aqui para te lembrar dos tempos que você pregava a palavra dEle. Deus me trouxe aqui para te lembrar de quando você fazia a obra com todo o vigor. Deus me trouxe aqui para te lembrar do dia que não era eu que estava aqui, mas era você que estava aqui evangelizando. Deus me trouxe aqui para te lembrar de quando você saía por essas ruas, entregando folheto e pregando a palavra por quem você via. Deus me trouxe para te lembrar de quando você subiu o monte para orar e o poder de Deus descia. Quando você entrava no quarto, fechava a porta e orava, e Deus entrava com providência. E talvez você se esqueceu dele, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: eu não se esqueci de ti. Eu não se esqueci de você. Você pode até ter abrido mão de mim, mas eu nunca abri mão de você.
Você pode ter até pensado que eu esqueci quando você pregava. Eu nunca esqueci. Os teus pecados que você pecou, se arrependeu, eu joguei no mar do esquecimento. Mas quando você fazia a minha obra, está registrado no meu livro. A Bíblia diz que Pedro vai estar nu. Ele vai colocar uma túnica e vai sair nadando. Por quê? Porque ele havia negado Jesus. E por ter negado Jesus, o que ele sentiu? Vergonha. Porque quem peca e erra, sente vergonha, a não ser que não tenha mais temor. Mas enquanto tem temor, se pecou e errou, sente vergonha. Meu pastor fala, o diabo é tão sem vergonha, mas ele consegue colocar uma vergonha na gente. Talvez você pregava a palavra e por hoje está no mundo, vive andando com a cabeça para baixo. Por quê? Porque tem vergonha. Tem vergonha porque um dia foi. Tem vergonha porque um dia fez. Só que Deus me trouxe aqui para dizer: toda vergonha vai cair por terra se você tomar uma atitude hoje. Se você tomar uma atitude hoje, tudo aquilo que você andou fazendo até hoje, Deus vai apagar e jogar no mar do esquecimento, e vai transformar a tua vida e mudar a tua história. Glória a Deus. Então a Bíblia diz que eles vão voltar e vão jantar com Jesus. Só que nenhum deles ousava ainda perguntar se era o Cristo. Eles sabiam que era, mas estava com vergonha. Então imagina agora todos jantando, comendo, em silêncio, um olhando para a cara do outro. Aí Jesus pergunta para Pedro: Pedro, Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus fala para ele: apacenta as minhas ovelhas. E Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, tu me amas? Pedro, sem entender nada, vai dizer: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus mais uma vez vai dizer: então apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus vai perguntar: Pedro, tu me amas? Pedro, sem entender nada, vai ficar nervoso, porque ele era nervoso, e vai dizer: Senhor, já disse que eu te amo. O Senhor sabe de todas as coisas, sabes que eu te amo. E Jesus vai dizer: então apacenta minhas ovelhas. Talvez na hora Pedro não entendeu, mas agora eu te pergunto: quantas vezes Pedro negou a Jesus? Quantas vezes Pedro negou a Jesus? 3 vezes. Quem lê Bíblia já pegou. Quantas vezes Jesus perguntou a Pedro se ele o amava? 3. Então o que Jesus estava dizendo? Jesus estava ensinando para Pedro que por mais que ele tinha negado 3 vezes, ainda havia perdão. Jesus estava ensinando para Pedro que por mais que ele tinha negado, ainda havia misericórdia, ainda havia graça, ainda havia esperança para Pedro. Oh glória, aleluia. E quem conhece a história de Pedro sabe que depois disso tudo passar, teve o dia de Pentecostes. Pedro ministrou a primeira mensagem depois de Atos 2, e a Bíblia diz que cerca de 3.000 almas se converteram aos pés de Jesus. Pedro não sabia ler direito, ele é pescador, não sabia ler direito, não sabia falar direito, talvez atropelava as palavras, mas ele reconheceu Cristo, que ele havia perdoado, e Jesus mudou a história de Pedro. Talvez
Talvez você pense, eu não sei pregar, não sei falar, eu não sou ninguém. Não precisa. Deus não chama capacitado. Ele capacita o seu escolhido. Aleluia. Ele não pega quem já sabe. Ele pega aquele que ninguém dá nada, tira lá do lamaçal do pecado, dá um banho no sangue de Jesus Cristo e transforma em pregador do Evangelho. Talvez hoje você que me ouve está ouvindo essa palavra, mas eu quero profetizar que logo, bem breve, não vai ser eu que vou estar aqui pregando, mas vai ser você que está me ouvindo, que estará ministrando a palavra de Deus. Glória a Deus. Já vou entregar, mas eu quero que você entenda. Jesus, Ele te ama. E não caia na mentira do diabo de que não tem jeito para você. Não caia na mentira do diabo que você não vai conseguir sair das drogas, que você não vai conseguir largar seus vícios. Não caia nessa mentira. Porque em João capítulo 8, versículo 32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você entrar para o caminho e conhecer a verdade, que é a palavra, eu duvido que você não seja liberto. Se você vir para a presença de Deus pelo poder da palavra, eu duvido que você não seja liberto e transformado. Todos aqueles que te veem hoje não dão nada por você. Se você tomar atitude pelo poder da palavra, eles vão ter que olhar para você de modo diferente depois que você for transformado pela palavra. Glória a Deus. Somente até aqui o Senhor me levou, e eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.